Kiriami! Tá começando mais uma edição do Hopcast, o podcast de Hop Hari para deixar todo mundo por dentro dos bastidores do país mais divertido do mundo. Eu sou a Laila Bragueiro. E eu sou o Diego Moura. Agora, antes de a gente apresentar o nosso convidado super especial que veio do Túnel do Tempo lá de 1999, na verdade até de antes da inauguração do Hop Hari, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí, tá ansioso para voltar pro parque? Não precisa nem perguntar, né? Tá todo mundo com muita vontade. E pensando nisso, o Hop Hari tem 2 produtos no ar para você adquirir e já garantir o seu retorno no parque quando tudo isso passar. É isso aí. Um deles é o passaporte de volta ao Hop. Por R$ 59,90 você garante sua entrada no país mais divertido do mundo até 27 de dezembro de 2020. Na hora de comprar, você seleciona uma data, mas se não conseguir vir nesse dia, não tem importância. O passaporte está valendo até o final do ano. Demais, né? É muito legal! E essa é para você que sempre quis ter um e-mail @hophari.com.br. Comprando o e-mail, você ganha 12 idas ao país mais divertido do mundo, podendo usar uma por mês. Isso por R$ 119,90. E se você quiser participar de nossos eventos exclusivos, paga apenas R$ 139,90 e dá para dividir em até 6 vezes sem juros no cartão. Corre no nosso site www.hophari.com.br. Bom, feito aí o oferecimento e o devido merchandising, agora é hora de vocês conhecerem o convidado dessa edição do Hopcast. Estou falando do publicitário Fernando Leite, que foi diretor de criação da equipe que desenvolveu toda a identidade do Hop Hari lá em 1998 e que está aqui, por telefone, claro, para bater um papo com a gente e tirar todas as curiosidades que vocês têm sobre o país mais divertido do mundo. O Fernando Leite é publicitário e escritor. Foi vice-presidente de criação de algumas das principais agências de propaganda do Brasil e exterior. E dentre seus trabalhos mais conhecidos, podemos destacar sua participação na idealização do parque temático Hop Hari e na comunicação do McDonald's em 18 países da América Latina. Ele se define como fã número 0 do país mais divertido do mundo. Bem-vindo, Fernando! Ou melhor dizendo, Bombini! Bombini, ami! Hop desfrute! Oiê, aribabibaí! Hop bom, me espertos! Unimicá, bonaninacá! Bom, o meu ropês não é assim tão... Acho que, na verdade, todo mundo aí tem um ropês tão afiado quanto o do Fernando, mas para aqueles que não têm um ropês assim tão afiado, vou traduzir o que o Fernando disse. Ele disse, bem-vindo, amigos! Muito prazer! E aí, tudo bem? Que bom a gente estar juntos, mesmo cada um na sua casa. Excelente! Bom, Fernando, antes de tudo, Dante de Tuntum pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de conversar com todos os fãs do Hop Hari, né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para você como é que chegou para vocês na agência Taterca, né, na qual você era diretor de criação, o desafio de fazer a identidade de um parque que se tornaria o Hop Hari? Hop Hari, na verdade, chegou a Taterca, do meu bom amigo Dorian Taterca, através do Marcelo Gutglas, que era o cara que mais entende de parque no Brasil. Ele era dono do Play Center, né? Tinha uma experiência muito, muito grande. E ele chegou com um mapa na mão e um problema. O mapa mostrava onde estavam sendo construídos cada um dos brinquedos, as regiões que iam compor aquela imensidão de 760 mil metros quadrados de área de lazer, né, construída com muito cimento, muito aço e muito vidro. Uhum. E ele chegou com um problema que era o seguinte: eles tinham desenvolvido um nome para o parque, e esse nome tinha ido à pesquisa, e as pessoas não conseguiam nem falar o nome, talvez, do parque. Era Great Adventure, Grande Aventura.
E ele dizia, olha, gente, eu estou aqui porque me indicaram vocês para desenvolver o nome desse parque, né? Porque, em verdade, o nome que a gente tem, ele é interessante, mas parece que não é muito viável, né? E deixou com a gente, depois de umas 2 horas de reunião, o tal mapa, que na verdade era um estudo arquitetônico, né, de engenharia, de divisão de espaços, deixou 2 fotos, preto e branco, e esse enorme problema para a gente. Que legal, Fernando. E quantas pessoas, a equipe, né, ela era composta por quantas pessoas? Olha, a princípio, depois que o Marcelo Gutglas saiu, eu e o Dorian Taterka, a gente começou a pensar naquela tarefa, que era uma tarefa para nós bastante interessante e nova. Nós já tínhamos dado nome para muitos produtos, para muitas empresas, no desenvolvimento da nossa profissão, né? A gente já tinha lá a nossa experiência nesse sentido. Mas dar nome para um parque de diversões era uma coisa absolutamente nova. Mas que a gente tinha certeza que ia fazer o melhor. A gente se colocou, a partir do dia seguinte, fechado na sala, eu e ele, para desenvolver nomes. Parecia até uma tarefa que não ia ser muito difícil. Foi a tarefa talvez mais difícil das nossas vidas. Porque depois de um tempo, nós tínhamos desenvolvido mais de 80 nomes, ter colocado esses nomes todos no papel, colocado na parede para julgar, para ver qual eram os melhores. A gente chegou à conclusão que nenhum deles respondia às características e principalmente às necessidades que a gente estava buscando. Eu me lembro que um olhou para o outro e falou: meu Deus! Eu acho que nós não sabemos mais fazer nomes. Mas na verdade não era isso. Na verdade, a gente começou a pensar que não era para se começar pelo nome, e sim pelo conceito do parque. Né? Nessa época, nesse momento, acho que eram uns 4, 5 dias que nós já estávamos trabalhando juntos ali, fechados, a gente descobriu que precisava pensar em como seria esse parque, né? Qual seria o diferencial desse parque em relação a todos os outros parques que existiam no mundo, né? E a princípio a gente falou, olha, nós temos que buscar essas informações, né? Sim. Aí nós decidimos que não, que era até prejudicial a gente buscar informações visuais e informações de conceito, de marketing dos concorrentes, porque a coisa ainda nem existia como um todo. Então a gente precisava descobrir qual era a essência desse parque, o DNA desse parque. E foi rapidamente assim que a gente começou a escrever o que a gente achava que era o conceito. Era certo? Isso que eu ia te perguntar, né? Como você falou de conceito. E de onde veio a ideia, né? De fazer do parque um país, porque é o único parque temático no mundo que é um país. É verdade. É o seguinte, a gente estava desenvolvendo esse conceito e o Marcelo Gutglas nos disse, olha, é o maior parque temático que o Brasil tem. Vai ser o maior parque e vai ser o melhor. E a gente começou a pensar no seguinte, será que o nome devia estar ligado a isso, a maior e melhor? E logo descartamos isso, porque na verdade qualquer um pode ser maior e melhor em poucos dias, em poucos meses. Ou seja, tirar essa hegemonia e esse diferencial. Certo? A partir daí, a gente começou a ver, certo, que nem o conceito ajudava a gente a fazer o que precisávamos. Então o Dodi virou para mim e disse, espera aí, quem é que mais entende de parque no mundo? E eu disse para ele, ó, não tenho a menor dúvida, o seu Walter. Que seu Walter? Ele falou.
o Walt Disney, o Walter Disney, o Walt Disney. E a partir daí, o que a gente fez? A gente falou, bom, agora sim, vamos ter que estudar e ver tudo que esse cara fez. Chamamos a Celina, que era a diretora de operações da agência, e a partir daí a gente comprou tudo que existia de literatura de parque do Disney nas livrarias de São Paulo. Certo? E aí começamos já a ampliar o processo para as outras pessoas da agência. Naquela época nós éramos 63 funcionários, mas o projeto levou a gente a ter, em determinado momento, mais de 120 pessoas, entre arquitetos, entre redatores, diretores de arte, produtores de maquetes, gente que podia desenvolver para a gente os uniformes, e uma série de outros profissionais, certo? Se agregaram a esse projeto. Né? Legal. E eles se agregaram depois que a gente descobriu o grande caminho. E o caminho era o seguinte: a gente descobriu que o seu Disney, o seu Walter, o que ele tinha, na verdade, certo? Ele tinha a alma e ele fez o corpo. Ele tinha o ratinho dele, ele tinha o personagem, ele tinha a história, ele tinha a personalidade, ele tinha a característica do seu personagem, ou seja, ele tinha uma coisa viva e faltava um corpo. E ele transformou aquele ratinho num parque. Ele transformou o sonho em realidade. E o que nós tínhamos? Nós tínhamos só a realidade. A gente tinha muito ferro, muito aço, muito vidro, muito trabalho, muito arquiteto, muito engenheiro, fazendo uma coisa que ainda não tinha alma. A partir daí, a gente descobriu o caminho. A gente descobriu que Hopi Hari, que o parque que seria chamado de Hopi Hari, certo? Ele precisaria ser único, não no seu tamanho, não no seu desenvolvimento, não na sua grandeza, mas no seu sentir, na sua alma, no seu âmago, na sua relação emocional com as pessoas que participariam dele. E daí a gente começou a pensar em como fazer isso. Ô Fernando, e aí ainda nesse caminho, né, que você coloca como uma referência, digamos, de caminho, né, a percorrer, a Disney. Mas aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: a partir desse momento em que vocês, né, identificam que falta a alma, né, que vocês têm o corpo, mas falta a alma, quais outras referências a partir daí que vocês começam a buscar? A gente sabe que o trabalho criativo exige, né, uma grande dose de referências, de leituras, de assistir filmes, esse tipo de coisa. Aí a pergunta é essa: onde é que vocês foram buscar essas referências para fazer Hopi Hari? Nesse momento exato a gente voltou a pensar assim: nada de referência, nada. Enquanto a gente não encontrar o caminho criativo, certo? Porque se a gente for pensar em referências agora, o que vai surgir na nossa cabeça são coisas que precisam ser diferentes destas. Então vamos deixar em aberto mais 2 dias isso, certo? E vamos começar a pensar na possibilidade de criar do zero, certo? Uma personalidade, um caráter, um DNA para esse parque, certo? Uma alma para esse parque. E a gente fez questão de não buscar, além do que o Walt Disney fez, todas as suas publicações, todas as suas referências, todas as reportagens, tudo que havia à disposição da gente naquele momento. Não vamos esquecer que a gente não tinha web naquele momento, né? Certo? Então a pesquisa era mais difícil, né? E aí então o que nós fizemos? Começamos a buscar alternativas que fossem realmente dar àquele espaço todo uma alma muito forte. E um dos momentos mais interessantes desse processo todo foi quando alguém, eu não me lembro bem quem era, talvez fosse até eu, não lembro, que disse o seguinte: puxa, gente, que tal a gente fazer
alguma coisa que fosse tão forte quanto fez aquele americano que fez a invasão dos mundos, Orson Welles. Você já imaginou que coisa interessante a gente usar o rádio, a televisão, o jornal ao mesmo tempo, convocando gente para sair à rua para ver o que está acontecendo? E aí surgiu a ideia de pensar o seguinte, falar, por que a gente não faz então o seguinte? A gente não determina uma data especial, um momento especial, chama a imprensa e diz que ali onde está sendo produzido, onde está sendo construído o maior e melhor parque de diversões do país, certo? Milhares de pessoas começaram a chegar de outras cidades, de outros países, para se reunir ali, mas não sabem muito bem o que está acontecendo. Elas só tiveram vontade de se reunir ali, certo? E aí, o Dodi, com muita clareza, nos diz, escuta, espera um pouco, não precisa de nada dessa loucura, certo? O que a gente pode fazer, certo, é dizer que essas pessoas todas vieram para fundar um novo lugar, para fundar um novo país. A partir daí as coisas ficaram absolutamente claras e começaram a se desenvolver com muita rapidez. Porque a partir do momento em que a gente tinha o conceito de país, era só começar a desenvolver uma série de características que os países têm, né? Então, que legal, então vamos fazer um hino, vamos fazer uma língua, vamos fazer as regiões, vamos explicar como é que as pessoas que moram aqui vivem, e a partir daí começamos a desenvolver um processo, certo, altamente aberto, sem nenhuma referência, que foi muito bom a gente ter feito isso neste momento, certo? Porque depois a gente fez uma série de pesquisas, mas no momento criativo nós abrimos isso para a agência inteira e dividimos as tarefas, certo? A parte de arte, o Shigeru Hatsumoto, ele estava desenvolvendo já uma marca para este parque. Como uma das principais atrações do parque era a grande montanha-russa, o que o Shigeru começou a desenvolver foi um trabalho de desestruturação do movimento da montanha-russa e transformando aquilo numa marca que na verdade e ficou a marca de Hopi Hari, que é o que vocês, entre aspas, chamaram um dia aí de ameba, certo? Uhum. É na verdade o movimento da montanha-russa, se você considerar esse movimento como um movimento aberto. E como Hopi Hari a alegria não tem começo nem fim, ela é sempre cíclica, certo? Isso foi transformado num sem fim. Quer dizer, se uniu uma parte à outra e se colocou sobre uma bola verde, né, que é o mundo Hopi Hari. E aí nasceu então a marca sem na verdade a gente ter desenvolvido o nome. Fernando, ao longo do nosso papo eu vou intercalando algumas perguntas que os fãs mandaram para nós, né? Então, indo nessa linha das referências, né? Nesse momento que vocês estão pensando como que vai ser esse parque, né? Que ainda não tem o nome, o Giovanni Castellani, ele pergunta quais outros parques foram inspiração e referência para o Hopi Hari. A gente até, quando vê alguns materiais de alguns outros lugares, a gente vê que um parque nos Estados Unidos, o King Island, né, ele também tinha um pouco dessa temática de país. Alguns lugares, inclusive, são até um pouco parecidos, né, com o Caminho da Mundi, tem aquela referência europeia. Teve isso também para vocês? Como é que foi essa busca, no caso de referências em outros parques? Olha, quando a gente começou a desenvolver o conceito que o parque deveria ter, certo?
a gente fez questão de não utilizar nenhuma referência em relação aos parques existentes no mundo inteiro. Por que disso? Simplesmente porque isso faria com que a nossa cabeça começasse a pensar em ideias que fossem diferentes e melhores do que aquelas existentes. Ou seja, nós teríamos referências. E o momento não era para isso. O momento era para desenvolver algo totalmente novo. Fernando, sobre as áreas temáticas. O Pedro Henrique, ele administra o maior grupo sobre o Hopi Hari no Facebook. Tem mais de 50 mil fãs. Ele tem uma pergunta gravada. Olá, meu nome é Pedro Henrique, do grupo do Hopi Hari no Facebook. E a minha pergunta é qual foi o critério para a escolha das áreas temáticas do parque? E se a história do parque foi criada para se adaptar às áreas ou se as áreas foram pensadas para se adaptar à história do parque? Olha, as duas coisas aconteceram. Obviamente que 90% delas aconteceram a história se adaptar ao que já estava sendo feito, porque, em verdade, a história podia mudar e o tamanho daquela construção não, daquela região não, etc. e tal. Né? Então aconteceram as duas coisas, mas sem dúvida alguma a história toda foi desenvolvida para justificar as regiões que já existiam, né? Elas não tinham essas denominações, os nomes delas, mas elas tinham alguns produtos que designavam semelhanças e, portanto, se transformariam em regiões. Por exemplo, tinha uma região que era a região do passado, a região das pirâmides, a região que era desenvolvida de uma forma a mostrar a história antiga. Outra que, na verdade, era construída para mostrar o Velho Oeste, certo? Uma outra que era totalmente dedicada às crianças, certo? Uma outra para mostrar a característica de ser mundial, né? De ser aberta ao mundo, certo? Que foi batizado de Caminho da Mundi. Por quê? Porque, na verdade, o projeto já trazia, certo? Esta avenida onde cada prédio representava um país importante ou uma região importante do mundo, né? Então, e além disso, tinha uma região onde ia ter o maior restaurante e alguns brinquedos especiais. Isso tudo, a história se adaptou a fazer com que cada uma dessas regiões tivessem esclarecidas e ampliadas suas características de sonho, de alegria, de alma, né? Mas inclusive fazendo alguns acertos. Por exemplo, naquela região de Mistieri, né? Tem duas pirâmides, uma maia e uma outra pirâmide que é uma pirâmide egípcia. O parque tem em verdade como missão ser um lugar inclusive de educar as pessoas, mostrar para as crianças, para os adolescentes, instruí-los através das suas regiões e das suas atrações. Então, a história mostrou por que uma pirâmide maia está perto de uma pirâmide egípsia, que, em verdade, seria um erro brutal em termos de tempo e de espaço, né? Mas tem uma lógica e vocês sabem na história de Mistieri como é que aconteceu a pesquisa para chegar à conclusão de que, em verdade, as duas pirâmides estão lá em tempos diferentes. Mas é uma boa pergunta. Aí eu queria até emendar com outra pergunta já aqui.
Então, significa que o projeto da Great Adventure já chegou pronto na mão de vocês e para vocês terem que, digamos, fazer um outro projeto, aproveitando algumas das coisas, é isso? Não, fisicamente, o projeto estava pronto. Quer dizer, estava destinado esse a ser construído, um lugar que ia ser a roda gigante, outro que ia ter o lugar das crianças, outro que ia ter um teatro, outro... ter os materiais, em termos engenharia, tudo estava pronto já, certo? O que se fez foi construir uma história que justificasse o porquê daquelas coisas. Entendi, legal. Perfeito, Fernando. E agora falar sobre um outro elemento que é sempre muito presente, que é o roupês, né? Vários fãs perguntaram como é que nasceu essa ideia e como é que foi o processo de criação e de aprendizado dele. Inclusive, indo nesse caminho, o Matheus, que é do blog Play na Diversão, ele mandou a pergunta dele. Eu sou o Matheus Pérez, do site Play na Diversão, e eu gostaria de perguntar como foi o processo de desenvolvimento da língua oficial de Hopi Hari, o roupês, e quais foram os principais desafios envolvendo a adaptação de toda a comunicação do parque a essa língua. Olha, é uma pergunta muito interessante, porque vai dar para a gente poder explicar, certo? O que na verdade é o roupês, né? Quando a gente começou a distribuir as tarefas pela agência, certo? Tínhamos o pessoal que fazia parte do design, a coordenação geral de produção, os diretores de arte de um lado, os chefes de estúdio de outro, né, os assistentes de arte, os ilustradores, todas essas pessoas já tinham as suas tarefas na busca de ideias que pudessem colaborar para que esse espaço se transformasse cada vez mais num país e, consequentemente, o país tem a sua língua. A pessoal de redação, o Laerte Pedrosa, o Alex Toledo Pisa e eu, nos juntamos, certo, para poder desenvolver uma língua que pudesse ser uma língua fácil de ser falada, mas que tivesse características tão próprias que pudesse ser a língua oficial desse país. Tá? Muito bem. Como é que nós começamos a desenvolver isso? Nós começamos a pensar em palavras que fossem parecidas com o português e que pudessem ser diferentes. A primeira coisa que a gente fez foi ir às livrarias e comprar todos os dicionários de tudo quanto é língua que vocês podem imaginar. Sabe, de inglês a Bororo, que é uma tribo de índios que habita a região de Mato Grosso. De francês a Tupi-Guarani. Que legal. Então, com base nessa pesquisa, a gente foi olhando os dicionários, foi olhando as palavras, mas chegamos a uma coisa. Aliás, quem na verdade chegou foi o Alex Toledo Pisa, e que ele disse o seguinte: olha, eu descobri que tem uma língua que fica nas Antilhas, uma coisa assim, em Nassau, não sei bem onde fica, mas é uma língua que parece o português e é muito interessante. E nós dissemos, bom, mas como, onde? Fala, mostra aí. E aí ele começou a fazer uma pesquisa e descobriu uma língua que é falada nessa região lá de Nassau, né, das Guianas, lá para em cima, e que se chama papiamento. O que é o papiamento? O papiamento é uma mistura de uma série de outras línguas, uma base bem espanhol e bem português, mas tem holandês, tem francês, tem inglês, né? Nós dissemos, olha, que interessante, vamos ver a estrutura dessa língua, né? Mas e quem é que podia mostrar pra gente a estrutura dessa língua? Nós fizemos contato, então, com aquela região, com pessoas de lá, e chegamos a um professor de papiamento. E esse professor de papiamento, nós contratamos esse professor de papiamento
para nos dar via televisão. Na época a gente tinha que marcar horário na Embratel para poder ter contato com esse pessoal, né? Assim, fazer um link via satélite. E ele começou a nos falar sobre a estrutura dessa língua. E a gente achou a língua muito interessante, porque era muito parecida com o português e daria então para a gente tomá-la como base. Não usar a língua, mas tomá-la como base para poder desenvolver o que a gente chamou de ropês. Óbvio que depois da língua ter ficado pronta é que a gente chegou a defini-la como ropês. O professor nos mandou livros de lá, nós compramos um volume imenso de CDs de música. Acho que a gente foi o maior colecionador de CD de música em ropês que existia no mundo. E começamos então a pensar nas palavras, na estrutura da língua. Uma estrutura muito simples, que não tem plural nem singular, masculino e feminino é muito fácil, ela não tem inflexão verbal. E aí fomos juntando a isso a nossa experiência de vida, né? O nosso repertório vivencial. Por exemplo, há palavras que foram desenvolvidas em função daquilo que a gente já ouviu. Por exemplo, mamiche e papiche era como meu filho chamava a mim e a minha esposa. Nós achamos interessante, botamos lá mamiche e papiche. Moturi é bororo. Moturi quer dizer bonito em bororo, né? Pemegari quer dizer bom, enchavante. Nós começamos a ver as palavras e falar o que é interessante. E começamos a desenvolver as palavras e, sobretudo, a estrutura da língua, que está colocada muito claramente no pequeno dicionário Michaelis, ropês português, que a gente editou, né? A partir daí, a estrutura da língua pronta, a gente foi criando palavras e fizemos o primeiro dicionário. No ano seguinte, nós fizemos um concurso interno onde os funcionários que já tinham aprendido ropês criaram novas palavras. E era nossa intenção desenvolver, junto com os fãs, vocês aí que estão ouvindo a história de Hopi Hari, criassem também palavras, porque o ropês é uma língua viva, ele tem que continuar, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver. Que incrível, muito legal. Foi muito gostoso fazer isso. Nossa, acho que deve ter sido um dos processos criativos mais interessantes e que mais, assim, sei lá, vocês que participaram evoluíram, né? Profissionalmente, pessoalmente, deve ter sido muito gratificante. Eu posso te dizer que foi o maior trabalho que eu desenvolvi profissionalmente nos meus 40 anos de profissão. Ai, que 9 meses seguidos, de segunda a segunda. 9 meses e nasceu, olha só. E nasceu. Mas olha, e tenho muito orgulho desse filho. Nesse momento, então, vocês já tinham o nome do parque, né? Vamos então ouvir a pergunta do Gianluca. Oiê, pessoal, meu nome é Gianluca e eu sou do portal Hopi Hari Community. E a minha pergunta é: da onde surgiu o nome Hopi Hari? E qual foi a inspiração que vocês tiveram para escolher esse nome, que foi e é sinônimo de diversão para muita gente? Gianluca, meu velho, eu vou te dizer o seguinte, a gente ainda não tinha o nome, não. Você acredita que a gente ainda não tinha o nome? Foi pesquisando o papeamento que a gente chegou ao nome Hopi Hari, mas foi muito suado, porque é o seguinte, a gente tinha uma série de nomes e sempre que a gente ia analisar se eles eram corretos, se ele era exatamente aquilo que a gente queria, certo? A gente esbarrava ou no ele ser mais feliz que divertido, ou ser mais divertido que feliz, ou não cumprir todos os itens necessários que o nome deveria ter. E tinha uma coisa que o Dorian Taterka, o dono da Taterka, o Dodge,
ele exigia da gente. Ele falou, olha, não, eu quero ver um nome que, para ser falado, precisa se sorrir. Era quase um milagre, né? Depois de todos os nomes que a gente buscou, achar um nome que, além de tudo, fizesse quem fala o nome sorrir. Fernando, eu acabei Tenta de falar Hopi falar. Hari. Então, eu acabei de falar aqui pra ver se era verdade, não é que é mesmo? Hopi Hari. Você não fala Hopi Hari sem rir. Não. Então, realmente. o que aconteceu foi que, depois de muitíssimas noites de trabalho, a gente chegou ao nome Hopi Hari, que quer dizer Hopi Hari. Muito, Hopi é muito. Hari é alegria, muita alegria. O nome foneticamente era muito bom, o nome como conceito era muito bom e, sobretudo, além disso tudo, ele ainda fazia as pessoas sorrirem quando se falava. Ufa, achamos o nome. Muito legal. Eu tenho certeza que agora todo mundo que tá ouvindo vai pausar o podcast e vai parar na frente do espelho e tentar falar Hopi Hari. Certeza. E quem disser que não sorri, me liga. Fernando, outra coisa que sempre, né, você falando agora, isso naturalmente emociona quem é fã, mas algo que sempre emociona as pessoas são sempre o hino de Hopi Hari e a missa de Hopi Hari. Eu queria que você contasse como é que esses produtos, né, do parque foram desenvolvidos. Bem, a partir do momento em que a gente tinha uma marca, um nome que registravam esse conceito de ser um país, né, começou a ficar mais fácil desenvolver as peças. Então, uma parte da nossa equipe começou a desenvolver as peças de merchandising. Nós criamos 4.000 itens diferentes para serem colocados à venda nas lojas, nos shops, hop shops. Enquanto isso, camisetas, bermudas, tênis, bandana, tudo que vocês podem imaginar, certo? A gente estava criando. De outro lado, nós estávamos criando os nomes de cada uma das atrações, certo? Cada uma das atrações tinha que ter um nome, cada uma das atrações tinha que ter uma marca, ou seja, uma ilustração, né? E um conceito. Então você imagina o volume de nomes que se criou e se desenvolveu em termos de layouts, né? Em termos de marcas visuais. Por exemplo, como é que chamam os restaurantes? Como é que chamam as lanchonetes, certo? Que o Hopi Hari oferece? São os Hopi Rangos, né? Pois como é que se fala comer em ropês? Rango. Hangar. Então é Hopi Rango. Muito rango, muita comida, né? Então, como é que se chama sei lá, vamos pegar uma coisa mais interessante. Como é que vai chamar o stand de tiro ao alvo? Na mosquita. Na mosquita, certo? Por quê? Mosquita é mosca em ropês. Na mosquita é acertar na mosca. Ou seja, tem uma lógica muito clara para poder ficar, as pessoas entenderem na hora, né? E além disso, as pessoas, outra parte das pessoas ficou desenvolvendo uma coisa que foi a última que a gente criou, e aí sim tivemos uma participação muito grande até na arquitetura, que foi a construção de Aribabiba, a capital de Hopi Hari. E enquanto o pessoal, aí já mais arquitetos, pessoal de design gráfico, para maquetistas, etc. e tal, porque junto da Taterca, o nosso grupo de comunicação tinha uma produtora de cinema. Então, essa produtora chamada TVC
certo? Se integrou ao trabalho no começo da nossa tarefa, né? E desenvolveu junto com a gente uma série de trabalhos paralelos. Então, enquanto esse pessoal todo desenvolvia esses trabalhos, nós nos reunimos com maestros que trabalhavam já para nós, certo? Grandes maestros, o Ruriado Prá, o Edgar Poças e o Sérvulo Almeida, né? E dissemos, olha, nós precisamos desenvolver um hino. E para isso, estão aqui as palavras que já temos, algumas palavras criadas. Se vocês necessitarem de algum conceito que precise ser criado em termos de verbais, vocês nos avisem, a gente cria as palavras que faltam para vocês poderem desenvolver esse trabalho. E foi um trabalho árduo, muito interessante, muito bonito, certo? Que se transformou no hino Natus de Hopi Hari, o hino oficial de Hopi Hari. Que a ideia era fazer com que ele, como é feito, todo dia, ao raiar do sol, né, ele seja executado na abertura dos trabalhos de Hopi Hari. Certo? É um hino à alegria, um hino à diversão, como é todo o Hopi Hari, né? E o missa, na verdade, surgiu da necessidade de se desenvolver um comercial que pudesse, fosse uma comunicação profundamente emocional, para demonstrar com toda a riqueza de sentimento o que o país provocava em quem o visitasse. Era finzinho do ano, quase Natal. O Dodi e o Edgar Poças então se reuniram à frente de um piano e construíram a letra desse que é um dos mais lembrados e curtidos comerciais da história, que é Missa, que é todo cantado em ropês e diz, por exemplo, tá bombini, querido amigo, tuti aqui tá farpabô, boa que faze, tum bater, Hopi Hari, Hopi forte, Hopi happy. Quer dizer, bem-vindo amigo, tudo aqui tá feito para você, né? E para fazer seu coração bater mais forte, seu coração bater mais feliz. E é isso que a letra de Missa diz, né, na sua primeira estrofe. E é isso que as pessoas, inclusive, gostam de ouvir e tentar falar em ropês, cantar em ropês. Sim. Nesse processo todo, Fernando, a Juliana Scavacini, ela quer saber qual foi a maior dificuldade quando vocês estavam projetando e criando toda essa tematização de Hopi Hari. Olha, Ju, eu acho que a maior dificuldade foi encontrar o caminho, porque era algo realmente que precisava ser o que acabou sendo, totalmente diferente, algo que realmente tinha, que mostrava exatamente o que é o parque, o que é a experiência, né? O que é a grandeza, o que é a criatividade, tudo que o parque tinha e não estava sendo possível de ser colocado. Essa experiência, essa busca, era muito difícil da gente chegar a uma conclusão. Depois que a gente achou o caminho, a coisa ficou mais fácil, né? E, sobretudo, o seguinte, ficou mais fácil porque a gente acreditou naquilo que não existia ainda. E a ideia cresceu, certo? A gente acreditou numa coisa que não existia. E para criar precisa fazer isso. Você precisa dar chance para a ideia crescer, né? Talvez se a gente tivesse essa ideia e dissesse, não, mas pelo amor de Deus vai dar muito trabalho isso aí, eles não vão aprovar. Não, desse jeito não, a gente não teria Hopi Hari. Então, a todo mundo que cria, e hoje todo mundo
faz isso, porque isso é uma característica do ser humano e não simplesmente de alguém que trabalha em propaganda ou em arte, certo? Dê chance às ideias, faça com que elas possam crescer para depois vocês avaliarem. Maravilha, Fernando. O nosso fã aqui também, o Thiago Pastore Rubio, ele mandou várias perguntas, mas como o nosso tempo ele é limitado, a gente fez uma seleção. Aliás, eu aproveito esse momento para agradecer todo mundo que mandou as suas perguntas pra gente, né? Quem sabe, de repente, a gente não faz até uma parte 2 aí desse bate-papo, né? Tiago pergunta o seguinte, Fernando: existiam planos para uma outra ou outras regiões com outros temas que de repente foram deixados de fora do projeto? Se sim, quais? A gente achou aqui uma pergunta ótima, né? Porque normalmente a gente só vê o que ficou bom e sobreviveu, né? Nenhuma das regiões teve mudanças materiais, assim, mudanças muito fortes em termos do próprio projeto inicial, né? Agora, como país, o Hopi Hari é vivo, certo? Então, tudo muda. Imagina, em 1960, no meio do nosso país, nasceu uma cidade que virou a capital, chamada Brasília, feita para ser a capital, né? Isso não impede de realmente essas regiões evoluírem, né? E também não impede do parque, apesar de ser imenso, desses 760 mil metros quadrados, crescer para outras e buscar mais atrações e criar mais regiões de acordo com a demanda. Mas efetivamente não houve mudanças radicais do projeto. E Fernando, e a inauguração? Como é que foi ver tudo aquilo que vocês tinham desenhado colocado em prática? Olha, eu acho que a gente ainda estava num torpor tão grande que a gente não conseguiu sentir exatamente o cair da ficha. Aquela noite foi para nós uma coisa espetacular por conseguir ver num espaço de tempo tão pequeno, com um esforço humano tão grande, uma colaboração muito importante entre a agência e cliente, num país que falava uma língua, num país que tinha os seus habitantes, os seus hópios, os seus cidadãos, os seus lugares para comer com a sua comida típica, com o seu selo, o seu carimbo, toda uma parte de sinalização, os serviços e os nomes dos produtos e das diversões numa língua que foi criada e desenvolvida e falada em menos de um ano. A ficha só caiu uma semana depois mesmo, certo? Que a gente parou e pensou, certo? Como é que a gente pôde, cliente e agência, fazer aquilo que parecia impossível. Mas como já estava feito, a gente acreditou que fomos possíveis. Legal. Que legal. Fernando, e falando em emoção, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco como é que foi a sua ida ao parque da primeira vez que a gente se encontrou por lá, mais recentemente no final do ano passado, né? Você disse que tinha sido uma visita, tinha sido bem diferente, né? Da última vez que você tinha estado no Hopi Hari, né? Eu como eu disse, eu me coloco como fã número 1. Número 0, você Zero, falou, aliás, hein? nenhum. Mas é que as pessoas... eu sou, na verdade, o fã número 000000 de Hopi Hari, certo? Que existe a expressão fã número 1, mas eu sou o número 0. Mas como eu sou o fã número 0 desse lugar, certo? E sobretudo do espírito em que ele consegue passar para as pessoas, porque para mim a vida é isso, é felicidade, é isso que nós temos que buscar, é alegria, certo? É aproveitar a vida, é desfrutar, né?
eu fiquei muito triste quando eu fui pela penúltima vez, né? Eu não senti a alma do parque, né? E essa última vez, que foi o quê? Há uns 4, 5 meses atrás. Isso, acho que foi novembro. Eu fiquei, né? muito... Quanto foi? Acho que novembro, foi novembro. Novembro, né? Isso. Então, eu fiquei muito contente. Porque apesar de ter passado tanto tempo, eu consegui ver de novo brilho no olho de quem está trabalhando aí, vontade de fazer com que isso pareça o primeiro dia de inauguração e que essa alma do parque tome sua forma total, certo? Ela está renascendo e eu fiquei muito contente de ver a limpeza do parque, o verde do parque, que hoje está muito bom, muito bonito depois desses anos todos, mas sobretudo a esperança que mora no olho de cada um com quem a gente conversa e que é verdadeiramente fã número 2, 3, 5, 1. Fernando, eu gostaria que você deixasse agora um recado para todos os fãs de Hopi Hari, especialmente nesse momento difícil pelo qual nós e todo mundo está passando por conta dessa quarentena pela pandemia da Covid-19. A gente pensa que a vida é só um castelo de lendas, mas às vezes ele entra num trem fantasma também. Ela entra num trem fantasma também. Mas a gente nunca pode esquecer do seguinte: primeiro, certo? Que assim como o castelo de lenda termina, ai que pena, o trem fantasma também acaba. Você no final do túnel. Eu queria muito dizer a vocês que ser feliz, certo? Para ser feliz você tem que buscar a felicidade, tem que acreditar nela. Portanto, tenha sempre o espírito hopês dentro do seu coração, de desfrute, de agradecimento, de alegria, de poder desenvolver momentos bons, agradáveis, pensamentos bons, porque é isso que faz o mundo ficar cada vez melhor. Essas coisas que acontecem ao longo da vida, certo? Que parecem fazer com que a gente entrou nesse trem fantasma que eu disse, certo? Elas estão aqui para ajudar a gente e para a gente aprender, tá? Tomara que a vida mude logo para um castelo de lendas. Bom, é isso então. Fernando Leite, danke de Tuntum pelo seu tempo e pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu espero que a gente se encontre muito em breve lá dentro das fronteiras do nosso país mais divertido do mundo. Um grande abraço para você. Dankito a mim, Hopi Moturi, Hopi Lero, e se ligue a mim, Hatari, please, Tadomos, ok? Isso aí, todo mundo Tadomos ou ficar em casa, né, Fernando? Enquanto tudo isso não passa, né? É isso mesmo. Um grande abraço para vocês. E você, queria-me, não deixe de seguir a gente em todas as nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos mais este Hopcast. Esse podcast teve apresentação e roteiro de Laila Bragueiro e Diego Moura e edição de Henrique Camargo e Giovanni Piacese. Danke de Tuntum e tchau!